Deus abençoe a todos com bênção do céu. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Fique conosco, se inscreva no canal, deixe seu likezinho para que nos ajudar, conforme Deus possa nos abençoar com sua presença. E pedimos a Deus também para que essa palavra que venha a ser ministrada hoje possa ficar no seu coração e trazer transformação de vida. Nós falamos aqui da Boa Esperança, a congregação da Boa Esperança, setor 2, sob a direção do pastor James. Eu me chamo irmão Salomão. E eu me chamo irmão Reidson. Amém. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor, levar a sua mensagem de salvação. Vamos dar início, mais um trimestre maravilhoso, de uma lição maravilhosa. Vamos ver aqui sobre a lição bíblica da CPAD com um tema, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Que maravilha, que tema muito rico, né? Essa lição tem o autor da lição é o pastor Ezequias Soares. O pastor, ele vai nos trazer uma grande mensagem sobre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do crente, embasado na palavra de Deus, que é isso que importa, né? Que é a base da nossa crença, é a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje vamos estudar um tema muito maravilhoso, um tema rico, que é a pessoa do Espírito Santo. O textuário que se encontra lá em Efésios, capítulo 4, o versículo 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A verdade prática diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos, é um tema que nós pentecostais vivemos a cada dia. E ele tem que ser ensinado, tem que ser pautado cada dia na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. A leitura de classe, que é a base do estudo de hoje, vocês vão encontrar em João capítulo 14, do versículo 16 até o versículo 18 e o versículo 26. E João capítulo 16, o versículo 14. Leia com seus alunos na sala de aula, leia essa leitura pausadamente, porque é a base do estudo que nós vamos ver nesta manhã, né? Que vai ser a base do tema, que é a pessoa do Espírito Santo. A introdução tem grandes ensinamentos para nós. Diz assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Olha só a base: bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações, experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, que a base é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que é a língua, as profecias e as curas e as outras operações de maravilha. É isso que nós vamos estudar durante essa lição desta manhã, que nos traz transformação de vida. É a primeira lição, que é a base de tudo, certo? Vamos ver a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Não é esse momento? Exatamente. Então, essa primeira lição, ela vai falar de forma geral, né, sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E já no tópico primeiro da lição, vai falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que é que as Escrituras falam a respeito do Espírito Santo? O que é que as Escrituras revelam acerca do Espírito Santo? Vamos então observar nesse primeiro tópico da lição sobre a divindade do Espírito Santo, sobre a personalidade do Espírito Santo e sobre os atributos, os atributos do Espírito Santo. Então, o primeiro tópico é sobre a divindade. Então, nesse aspecto geral, nessa introdução
dessa lição, desse trimestre, as Escrituras, ela vai em diversos pontos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ela vai falar sobre que o Espírito Santo, um dos pontos principais é que ele é divino. Então, quando fala que ele é a divindade, vai falar de deidade, vai falar que ele é Deus, que ele está no patamar de divindade. Então, isso já quebra por terra, já desconstrói toda aquela ideia que algumas teologias, que alguns têm a ideia de que ele é apenas uma força ativa, que ele é um vento, que ele é uma manifestação. Não, ele é o próprio Deus, ele é a manifestação de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é divino. Temos um grande exemplo, tendo em vista que é baseado nas Escrituras, quando Jesus, já no fim do seu ministério, aqui terreno, quando está ali se despedindo de seus discípulos na Galileia, e encontra-se lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, vai falar a fórmula batismal. Quando Jesus ele orienta os seus discípulos a ir, fazer discípulos por todas as nações, ensinando aquilo que Jesus tinha ensinado, e que batizasse aqueles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus, é interessante ver que ele faz menção ao Espírito Santo e ele coloca no mesmo patamar do Filho, que era ele mesmo, e no mesmo patamar do Pai. Então, aqui o próprio Cristo, ele já faz menção do Espírito Santo, colocando no mesmo patamar. Então, ele mesmo já atesta que o Espírito Santo ele é uma pessoa que está no mesmo nível que o Pai e o mesmo nível que ele mesmo, que era o Filho. Temos também o próprio apóstolo Paulo, ele vai também fazer menção em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, quando ele vai falar aos cristãos ali de Coríntios que eles são templo de Deus e que o Espírito habita neles. Então, ele diz, vocês, então o crente, o cristão, ele é templo de Deus. Então, ele é templo de uma divindade. E no final da frase ele substitui a palavra Deus e coloca morada do Espírito. Então ele coloca o Espírito como se fosse o próprio Deus. Então nós, como cristãos, somos o templo de Deus, mas quem mora em nós é o Espírito. Então, mais uma prova, além daquela que eu falei há pouco tempo de Jesus, o próprio apóstolo Paulo também ele vai justamente colocar o Espírito que habita em nós como sendo também o próprio Deus. E que nós somos aí então o templo do Espírito Santo. E também temos aí outra referência em Atos capítulo 5, no episódio de Ananias, quando ali ele vai fazer as vendas de uma propriedade e diante do apóstolo Pedro, a gente já sabe dessa história, e ali ele vem mentir, ele vem enganar, e Pedro vai falar que Ananias ele estaria ali enganando, mentindo ao Espírito Santo. E aí no versículo 4 ele vai dizer que que ele não está mentindo aos homens, mas mentindo a Deus. Então observa que no início da fala Pedro fala, você está mentindo ao Espírito. Não é para mentir ao Espírito Santo. Aí no final ele fala, você não está mentindo a homens, Ananias, você está mentindo a Deus. Então observa que o Espírito Santo também, na perspectiva de Pedro, também ele está na mesma categoria de Deus. Então é só para citar alguns exemplos aqui, tanto Pedro como Paulo, como o próprio Jesus, vai colocar o Espírito Santo, tem esse entendimento. A Bíblia vem revelar que ele não é uma força, ele é uma pessoa e que ele também é Deus, irmão Salomão. É verdade, Você vê que no irmão Reis se expressa muito bem, revelando a sua divindade, Aí o Senhor mostrou todas as características de um ser divino. E na sequência vamos ver a personalidade como pessoa, Quer dizer, a Bíblia, a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica, demonstrada na Bíblia. Vocês vão ver que lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 e o versículo 11, diz assim, o Espírito Santo age demonstrando também as emoções e vontade. Quer dizer, o Espírito Santo é inteligente e raciocina. Você vê, personalidade, característica de uma pessoa. Ele tem sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Está lá em Efésios, capítulo 4, o versículo 30, certo? Ele é volutivo, isto é, tem vontade própria. Glória a Deus, Não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, se dirigisse a Bitânia. Quer dizer, em Atos 16, o versículo 7, certo? Ele
ele distribui os dons espirituais, certo? Conforme a sua vontade. Olha, característica de pessoas. De pessoas. Está lá em 1 Coríntios 12 e 11. Quer dizer, vontade. São atributos que relacionam, que característica uma pessoa, irmão Wilson. Isso é baseado em quê? Na Bíblia. A Bíblia demonstra claramente. Se você conhece a palavra de Deus, se você segue a palavra de Deus e acredita, então nós temos a Bíblia como a nossa maior regra de fé. Entendeu? Então, se a Bíblia diz categoricamente que o Espírito Santo é um ser divino, ele tem personalidade, ele age como uma pessoa, tem vontade, tem intelecto, tem emoção, certo? Ele raciocina, ele tem sensibilidade, ele entristece, característica de pessoas. De uma pessoa, exatamente. Então isso aí já derruba por terra aquela teoria que ele era uma força. Ele não é uma força, ele não é uma emoção. Ele é uma pessoa e tem é divino, é uma pessoa, tem características de pessoa, né? Então ele não é uma força, ele é um ser pessoal. Glória a Deus. E continuando, temos aí também, ainda no primeiro tópico da lição, né, o ponto 3, que vai falar sobre os atributos divinos do Espírito Santo. É bem verdade que os atributos de Deus existem duas categorias, e a lição também vem reforçar. Os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que só a divindade tem, né? E os atributos comunicáveis, que é aqueles atributos que ele tem, que o próprio Deus tem, e que também nós, como cristãos, devemos ter, como santidade, como sabedoria, firmado na verdade. Então aqui vamos falar alguns exemplos, né, de atributos que o Espírito Santo possui e que atesta que ele, assim como o Pai, assim como o Filho, né, ele é divino, ele é Deus, porque tanto o Pai como o Filho têm esses atributos e ele também, como ser divino, também possui esses atributos. Um desses atributos é que o Espírito ele conhece todas as coisas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 a 11, vai dizer que o Espírito Santo conhece até as profundezas de Deus. Em Ezequiel 11, 5, né? Vai falar que ele conhece o coração humano. Então, que característica é essa? É o atributo da onisciência, que assim como o Pai, assim como o Filho conhece todas as coisas, o Espírito de Deus, que por hora às vezes a Bíblia vai fazer referência como Espírito de Deus, às vezes como Espírito Santo, mas é a mesma pessoa a qual a gente está se referindo, ele conhece todas as coisas. Então ele tem um dos atributos que é a onisciência, né? Outro atributo, e lá o escritor Hebreus ele vai fazer referência em Hebreus 9,14, o qual vai falar o Espírito de Deus, ele é um Espírito eterno, a eternidade que somente a divindade, somente Deus, né, na pessoa da Trindade, o Filho, o Pai e o Espírito possui a eternidade. Então é outra característica do Espírito Santo, que é uma característica incomunicável, que ele não distribui para ninguém. E outra que também o comentarista ele vai falar aqui é que ele é criador, né? E aí temos aquela referência quando vai criar o homem no Gênesis, e a Bíblia vai falar, tem a expressão no plural, né? Façamos o homem. Então ali está de forma direta e forma ao mesmo tempo oculta que na elaboração do homem não tinha uma pessoa, existia mais de uma, porque vai fazer façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim também ali quando vai ter ali na Torre de Babel, quando vai se distribuir as línguas, né? Vai dividir as línguas, e a Bíblia vai falar lá no Gênesis também, que a Bíblia vai falar que desçamos e confundamos as línguas, quer dizer, desçamos, não é eu vou descer e vou confundir, desçamos. Então ali o Pai ele convoca o Filho e o Espírito para descer, e ali eles vão confundir, mostrando que ali há também a participação do Espírito, né? Então são atributos, né, do Espírito, como já foi falado aqui, para concluirmos esse primeiro tópico, que ele é divino, né, que ele tem qualidades de pessoa, ele pensa, ele se entristece, ele tem vontade, né, então tem a personalidade e tem atributos de onisciência, tem todo o poder, ele é eterno, ele criou, né, fez parte da criação, né, então se destaca que o Espírito Santo ele é diferente, ele não pode ser confundido com uma pessoa humana e não pode ser confundido com emoções e com força. Ele é um ser pessoal e que ele é divino, né? Está na categoria também da divindade. Glória a Deus, né? Nós concluímos o primeiro tópico, vamos dar início agora ao segundo tópico da lição, que tem como tema o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos ver essa comparação
vamos ver na visão bíblica a relação do Espírito Santo e Jesus Cristo, certo? Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. A gente vai ver agora o pericorense. Esse termo, o autor da lição, o pastor, ele diz aqui é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, é muito desconhecido, certo? Mas ele diz o quê? Que é uma expressão, é uma expressa relação trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade em uma na outra, certo? Então, como é que é isso? Vocês vão ver que em João 17, capítulo 17, versículo 5, diz assim, Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Está lá em João, capítulo 17, o versículo 5, que diz assim, ó, e agora glorifica-me em tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer, essa relação já existia antes que o mundo existisse. Outra base, outra relação diz assim, João, capítulo 14, versículo 10, diz assim, Jesus fala a Filipe, não crês tu que eu estou com o Pai e que o Pai está em mim? Estão vendo a relação entre o Pai e o Filho, certo? E essa mesma relação está com o Espírito Santo de Deus, certo? Então, Jesus fala desse relacionamento que há entre ambos, certo? Jesus, Deus, o Espírito Santo, certo? E o Espírito Santo também está nessa trindade que unifica ali, certo? Um só Deus, uma só pessoa, agindo conforme a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento. Exatamente. Então, essa questão de que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito, né, eles habitam no outro. E se você conhece o Filho, conhece o Pai, que conhece o Espírito. Se você agora adora o Pai, adora o Filho também. Adora também o Espírito Santo. Ao né? mesmo tempo. Porque eles habitam no outro e revela o outro. Né? E aí, justamente, continuando essa mesmo raciocínio, o segundo tópico aqui, da segunda parte aqui da lição, vai falar que ele me glorificará, uma expressão que encontramos em João, capítulo 16, versículo 14. E aí o autor ele vai até chamar a atenção que houve uma má interpretação inicialmente, principalmente entre algumas igrejas pentecostais, em que essa má interpretação levava a crer que o Espírito Santo glorificava a Jesus, lançando o Espírito Santo como se fosse um Deus de segunda categoria, ou no nível mais baixo. E não era necessariamente isso, né? Era apenas uma má interpretação. E quando em João 16,14 vai dizer, Jesus vai falar, ele me glorificará, se referindo ao Espírito Santo, porque há de receber o que é meu. Ele está falando que a ação do Espírito Santo, ele vai levar as pessoas a glorificar a Cristo. Não quer dizer que o Espírito Santo vai estar dando reverência a Cristo. Assim como também em outras passagens vai falar que o Pai glorifica o Filho. Não é que o Pai está ali rendendo adoração ao Filho, não. É porque a revelação do Pai, ela faz com que o Filho também seja glorificado, seja exaltado, seja conhecido. Então é nesse contexto que essa expressão ela surge. Então não há nada de errado em adorar o Espírito Santo. Com né? certeza, Então a adoração ao Espírito Santo, o louvor ao Espírito Santo, ao Filho e ao Pai, ou quando se adora a Deus, um louvor a Deus, automaticamente também já está se adorando ao Filho e ao Espírito Santo, e vice-versa. Né? A adoração, quando se faz a reverência, é aos três ao mesmo tempo, como foi dito no tópico anterior, porque um habita no outro e um revela o outro. Né? Então, essa adoração ao Pai, essa adoração ao Filho e ao Espírito Santo, não quer dizer que você está adorando apenas um, mas na verdade, ao se adorar um, você adora os outros dois, porque os dois eles estão ali no mesmo patamar. Que o autor diz, essa expressa relação entre eles, né? Exatamente. É muito ligado entre muito eles, ligado. certo? O subtópico 3 do segundo tópico, o efeito prático
da pericolice, certo? O efeito prático. Como assim? Diz assim, a verdade é, quando expressamos no culto glória a Deus, glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor, certo? Não tem como correr. Vocês vão ver que lá em Filipenses capítulo 3, versículo 3, diz assim, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Aí Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6, Apocalipse 5, o 6 e o versículo 3 diz assim, certo? Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5. Diz aí. O 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olhai, e eis que estava no meio do trono e dos 4 anciões viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então isso aqui mostra claramente essa característica de Filho e o Pai. Juntamente, quem glorifica o Pai, glorifica o Filho, certo? Apocalipse, o versículo 5 e o versículo 13 também fala exatamente a mesma coisa, certo? Dando continuidade, diz assim, quando estudamos o Antigo Testamento, quando estudamos o artigo de Atanásio, os pais capadócios, eles defenderam a teoria que o Espírito Santo também é Deus. O Espírito é também Deus, certo? Tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentado nas Escrituras. Por quê? Porque os antigos, alguém achava que o Espírito Santo, irmão Reis, não era para ser adorado. Isso. Não era para ser adorado. Mas a Bíblia é clara e diz, adorar a Jesus separadamente ou em qualquer dos outros pessoas da Trindade é como adorar a Trindade em si. Se adorou a Jesus, se adorou a Deus, adorou o Espírito Santo, é como você adorar a Trindade em si. E essa Trindade, ela fala o poder de Deus agindo sobre toda a vivência do mundo, toda a história do mundo, que vem sustentando até hoje. Ao longo da história da Bíblia, nós vimos que quantas pessoas, quantos reis perseguiram a palavra de Deus, perseguiram a Bíblia, que disseram que não ia durar um século, que não ia durar 15 anos. Eles morreram. E a palavra de Deus, irmão Reis, continua até hoje. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então a gente viu aqui no segundo tópico da lição, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Nós vimos a pericolice, quer dizer, a expressa relação entre Jesus, o Espírito Santo e Deus. Vimos também, ele me glorificará. Vimos também o efeito prático da pericolice. E vamos dar sequência agora com o nosso irmão Reikson. E aí, na sequência, vai falar ainda que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. O que quer dizer consubstancial? Né? Consubstancial quer dizer da mesma substância. Né? Então, o Espírito Santo, ele é da mesma substância que o Filho. Um exemplo, vemos aí, quando Jesus vai falar, o Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador. O Consolador está fazendo referência ao Espírito. E o identifica que é o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Observa aqui, Jesus fala, olha, vai vir um Consolador. Ele vai ser enviado pelo Pai. Na mesma frase está o Pai. Certo? Vai ser enviado pelo Pai em meu nome. Então, o Consolador que viria para substituir o Filho, né? Se é para substituir o Filho, vem no nome dele, é porque ele é da mesma categoria, tem a mesma substância, tem o mesmo atributo.
né? Ele não veio para substituir alguém superior ou inferior, ele veio substituir alguém igual a ele. Então, o Pai vai enviar em meu nome alguém igual a mim para me substituir. Aqui ele está falando em relação a ele que vai subir após o seu ministério terreno e que viria alguém para substituir Jesus aqui, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, que está hoje atuando na igreja, né? Nós não temos mais a presença física de Jesus, porque ele subiu e está à direita de Deus. Mas o Espírito, que tem a mesma substância, que é o Consolador, Jesus vem falar que ele vai ser enviado no nome dele, através do Pai. Olha, o Filho, o Pai e o Espírito, que tem a mesma substância, estão envolvidos no mesmo projeto, mostrando a divindade e mostrando a substância que eles têm entre si, né? E quando fala, vou enviar outro Consolador, é essa mesma ideia, né? Que Jesus também ele era Consolador e vou enviar outro. Quer dizer, é como se Jesus estivesse falando, ó, eu vou enviar outro igual a mim, para ficar no meu lugar, já que meu ministério aqui acabou, eu vou subir, mas eu vou botar outro igual a mim para ficar aqui, né? Aí ele vai ter, no final ele vai falar, até a consumação dos séculos, né? Então ele prometeu estar conosco através do Espírito, né, que o substituiu, até que toda essa era, que tudo isso, né, se acabe. Então mostra então que o Espírito Santo, que é o Consolador, que veio substituir Jesus em seu ministério aqui, ele é da mesma espécie, ele é da mesma substância, então ele tem a mesma glória, ele tem o mesmo poder e ele merece e deve ser adorado do mesmo jeito. Glória a Deus, é isso? Nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos entrar agora no terceiro tópico da lição, certo? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Vamos ver sobre a ação do Espírito Santo. Vamos ver a ação do Espírito Santo no mundo, no plano divino da salvação e na vida humana, certo? O primeiro subtópico fala sobre no mundo. A sua atuação visível começa pela criação, na preservação do planeta Terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, o versículo 2, diz assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face da... Está ali o Espírito Santo de Deus agindo, já na criação. Que glória, né? Maravilha. Em Salmos 104, versículo 30, diz assim, ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Quer dizer, ele continua mantendo todas as coisas. Quer dizer assim, ó, envia o teu Espírito, são criadas e assim renova a face da terra. Quer dizer, ele mantém as coisas que Deus criou. Olha só que maravilha, né? Que maravilha são as coisas de Deus. A atuação do Espírito Santo nas coisas naturais do dia a dia, certo? E nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, ainda continua sendo uma ação milagrosa. A ação do Espírito Santo no mundo não perdeu. A Bíblia diz que aquele que o detém, ainda que impede de se assumir a terra. Quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai acompanhar a igreja. Aí sim, aquele que o detém, que é o Espírito Santo de Deus, aí a Bíblia ensina que vai começar assim a grande tribulação. Porque ainda o Espírito Santo está agindo na terra. Ele age no mundo, em toda a criação, mantendo conforme a vontade de Deus, irmãos. Exatamente. Então, isso aí também já derruba por terra outra ideia que diz que Deus criou, até que tem pessoas que acreditam, realmente tem uma divindade que criou, mas que abandonou a criação. Não abandonou. Largou, né? Tanto que o Espírito Santo também, como foi falado, ele participou da criação, como eu falei, como o irmão Salomão, ele também na preservação, né? Pairava sobre a face das águas, no Salmo 104 diz que ele renova a face da terra, ele mantém. Então, no dia a dia, enquanto o Espírito Santo estiver atuando na terra, essa terra não é destruída, a igreja não é destruída, porque o Espírito Santo ele está atuando, está mantendo, né? A criação, está preservando. Então, nós não fomos abandonados por Deus, né? Glória a Deus, o Espírito está aqui preservando e cuidando, e principalmente da maior criação de Deus, que é o ser humano, né? Então, nesse âmbito de preservação, temos a participação do Espírito Santo aqui no plano divino da salvação. Então, nessa parte da salvação, o Espírito Santo também, Pedro, em sua primeira carta, vai falar lá no capítulo 1, no versículo 10 ao 12, ele vai falar que o Espírito Santo, ele estava ali o tempo todo indicando
usando os profetas, né, do Antigo Testamento e mostrando as coisas, apontando para Cristo. Então aquilo que Isaías falou, né, aquilo que Jeremias falou, aquilo que Malaquias falou, Oséias falou, Joel falou, não foram palavras de ele mesmo, né, foram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. A referência que se fazia do Antigo Testamento a respeito de Jesus era o Espírito Santo ali, já no plano da salvação, às vezes nem de forma tão clara para aqueles povos do Antigo Testamento, mas ali já estavam sinais, sombra das coisas que iriam acontecer, né, na nova aliança. Então temos aí a atuação do Espírito Santo na vida dos profetas, né? Inspirando os profetas. E a Bíblia vai falar que o que está escrito não é inspiração humana, né? Não é de conhecimento humano, mas que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus, né? Então o Espírito Santo é ele que conduz, né? No plano da salvação temos aí Deus fazendo todo o plano desde a criação, temos o Filho executando o plano da salvação ali, morrendo na cruz, né, se entregando como ali um cordeiro imaculado, e temos o Espírito Santo convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está, assim como o Filho e como o Pai, ali ligados, né, num projeto comum, no maior projeto, na verdade, que existe, que é o projeto de salvação do homem, que se perdeu e através da ação também do Espírito Santo, tenta ali a todo tempo, convencer a todo tempo, falar aos corações, convencer da verdade, convencer que somos pecadores e convencer que um dia haverá um juízo e que é preciso escolher a posição que você vai se encontrar, né? Ou do lado da perdição ou do lado da salvação. É verdade, glória a Deus, né? Vimos também nessa lição até agora, vimos a ação do Espírito Santo no mundo, no plano divino da salvação e na vida humana, que é o subtópico 3 do terceiro tópico, na vida humana, certo? Essa ação na vida humana é que o Espírito Santo age quando ele chega no coração do pecador e diz: olha, você precisa aceitar a Cristo como Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados. Ele age na transformação do pecador, certo? Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, está escrito que nós precisamos entender que esse Espírito Santo age na vida humana e incentivando o homem a buscar essa presença através do batismo no Espírito Santo. Essa busca começa com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que foi lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e há aquele derramamento do poder de Deus e eles começam a falar em outras línguas. Glória a Deus, aleluia, certo? Essa descida foi para ele que ficasse conosco, quer dizer, a descida foi para ele ficasse conosco para sempre. Está lá em João capítulo 14, versículo 16. Isso foi a promessa de Jesus. Olha, enviarei o Consolador para ficar para sempre. Aleluia. A gente não estamos só aqui, irmãos. Temos a presença do Espírito Santo nos consolando, nos ajudando, nos renovando, ajudando as pessoas quando está sozinha, precisando de um ombro amigo, certo? E o Espírito Santo continua atuando na vida do crente. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E nas manifestações dos dons espirituais. Quer dizer, na vida humana, o Espírito Santo continua agindo. Basta só que você abra o seu coração, amigo, que você ainda não é crente, você possa abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração e fazer morada e trazer transformação de vida, irmãos. Exatamente. Então, observa que o Espírito Santo, ele não está inativo, né? Ele não está parado, não está de braços cruzados, ele está agindo. Glória a Deus. Né? Então, desde o Éden, desde a queda do homem, desde como ele perde a sua comunhão com Deus, até os dias atuais, né? O grande propósito de Deus, a Bíblia até revela que ele reconciliar o homem consigo mesmo. Ele fala que ele conseguiu isso através do seu Filho Jesus, da morte, e que através da atuação do Espírito Santo vem ao longo do tempo convencendo. E a igreja, ele está dando autoridades, dando dons espirituais,
dando os frutos do Espírito, que são aí temas também de futuras lições, no qual nós iremos estudar ao longo desse trimestre. Então, estudar o Espírito Santo é de grande importância, de grande importância para todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que se dizem cristão, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ele é divino, tem os atributos divinos, é eterno, onisciente, onipresente, merece adoração e ele atua. O mais importante é que o Espírito Santo, ele é presente, ele está ativo, ele está atuando de diversas maneiras, de diversas formas, de formas milagrosas, de forma silenciosa, mas ele está sempre ativo e sempre está agindo na vida. Então é muito importante compreender essas características, compreender e estudar mais profundamente, e por isso essa lição ela é de grande valia, de grande importância nesse primeiro trimestre, porque ele vem justamente falar a respeito do Espírito Santo, da divindade, dos dons, dos frutos e de diversas características que cercam aí o Espírito Santo. Esta é a lição, a lição de número 1 desse trimestre, e que possamos então, através desta primeira lição, nos incentivar a tomar gosto, para continuar aprendendo um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Maravilha, Eu espero que você tenha gostado da nossa aula hoje. Fique conosco, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, certo? É de grande importância para nós. Esse programa, o EBD em Estudo, ela veio para transformar a vida, para levar a palavra de Deus. Nosso maior intuito, nosso maior prazer é entregar a palavra de Deus. E também para que o professor ele tenha uma base para a aula de domingo, certo? Não deixe de ir para a escola dominical. Essa aqui é só uma pré-aula, para você ter uma noção da aula que você vai dar domingo, certo? Estuda a lição, se prepare, certo? E fique conosco. A sua ajuda é de grande importância, irmão Reis, para o EBD em Estudo. Fique conosco, somos gratos pela sua presença. Que Deus te abençoe com bênção do céu.